Imagine que você está andando por uma rua deserta no meio da noite e de repente se depara com aquela velha pizzaria que marcou a sua infância, mas ela não está mais iluminada e nem tem sons de crianças rindo e nem cheiro de pizza fresca no ar. O que sobrou ali é só um prédio cinzento com as paredes descascando e uma placa meio apagada da Freddy's Fazbear Pizza. É exatamente essa a vibe de FNAF Blood and Gears, um jogo que foi lançado há pouquíssimos dias a sua demo e que reconta a história que a gente achava que conhecia, mas de um jeito muito mais cru e realista. A história se passa em outubro de 2003, na cidade de Colorado Springs, e o cenário não podia ser mais melancólico. A empresa está praticamente falida, totalmente largada, tentando sobreviver depois de um arrombamento desastroso que aconteceu no ano anterior, que quase enterrou o negócio de vez. É aí que nosso protagonista aparece, aceitando o emprego de guarda noturno para vigiar esse lugar da meia-noite às 6 horas da manhã. À primeira vista, parece só mais um começo clássico de FNAF, onde um cara sem dinheiro aceita qualquer trabalho para pagar as contas, mas o jogo solta uma frase curta que muda completamente o rumo de tudo. O texto diz que esse homem está voltando para a cidade após um hiato de quase 20 anos de ausência. Ele passou 2 décadas longe de Colorado Springs, mas por algum motivo que ele ainda não explicou, sentiu um chamado incontrolável para voltar justamente agora. Se a gente parar para fazer as contas e puxar a linha do tempo oficial de FNAF, 20 anos antes de 2003, nos joga exatamente entre os anos de 1983 e 1984. Para quem acompanha a lore, esse é o período exato da Fredbear's Family Diner, o ano da trágica mordida de 83, o momento exato em que o império de William Afton e Harry Emily começou a sangrar e a desmoronar. Isso significa que o homem que estamos controlando atrás das câmeras de segurança não é um desconhecido que viu o anúncio de emprego no jornal por acaso. Ele estava lá quando tudo começou. Ele viveu o auge do trauma que deu origem a toda a maldição dos animatronics. Essa escolha de data é interessante porque mexe direto com a nossa memória afetiva da lore clássica. Nos jogos originais do Scott Calton, a gente sempre tenta juntar os pedaços de um quebra-cabeça que aconteceu décadas atrás. Aqui, o jogo te joga no meio de uma ferida que ainda está aberta. O protagonista carrega uma bagagem pesada e o clima de abandono da pizzaria de 2003 parece ecoar o tempo todo esse passado que ninguém quer lembrar. É como se as paredes do lugar estivessem suando os segredos dos anos 80 e o silêncio do escritório só deixasse tudo mais sufocante. Para deixar as coisas ainda mais desconfortáveis, o design dos animatronics nesse jogo foi feito para mexer com o nosso psicológico. Eles não são fofinhos e nem parecem robôs de videogame. Eles têm aquele visual ultra realista que lembra muito as bandas antigas da Showbiz Pizza e do Chuck E. Cheese, da vida real. Sabe aquele pelo sintético meio gasto, os olhos de vidro que parecem grandes demais e aquela movimentação dura, pesada que faz a estrutura de ferro estalar por dentro? É o puro suco do Vale da Estranheza. Você olha para o Fred ou para a Chica no escuro e o seu cérebro avisa na hora que tem algo muito errado ali, e que aquilo não é só metal e plástico. Então, quando a noite começa e a energia do prédio é ligada, você percebe que a sua missão ali não é apenas sobreviver até as 6 da manhã para pegar um dinheiro no final do mês. Você está ali para entender o motivo desse retorno depois de 20 anos. O jogo constrói essa tensão sem precisar te dar sustos fáceis a cada 5 segundos. O medo vem da expectativa, de saber que o passado está trancado ali dentro junto com você, e que dessa vez não vai dar para fugir dele. Assim que o relógio bate meia-noite e você assume o controle do escritório, o silêncio é quebrado pelo som do telefone. Mas ao contrário do que a gente está acostumado na franquia original, onde um guarda anônimo deixa mensagens gravadas em fita, que parecem frias e distantes, aqui a dinâmica é bem diferente. Quem está do outro lado da linha é um homem chamado Jeremy, o gerente da pizzaria, e a primeira coisa que chama a atenção é o tom de voz dele. Existe uma calma e uma proximidade na conversa dele, que deixa o questionamento logo nos primeiros segundos. O Jeremy trata o nosso protagonista de um jeito muito prestativo, quase como se o conhecesse de algum lugar, ou soubesse exatamente por que ele decidiu aceitar aquele emprego depois de tanto tempo longe. Ele chega a comentar que o protagonista é um cara esperto, e faz de tudo para que ele se sinta confortável naquele ambiente decadente. Na lore clássica de FNAF, o Funny Guy sempre foi aquele cara que tentava normalizar os absurdos da empresa, agindo como se robôs andarem à noite e tentarem te enfiar em um traje de metal fosse só um mau funcionamento de rotina. O Jeremy segue uma linha parecida, mas o cuidado dele com você parece esconder algo muito mais pessoal. Enquanto ele vai te explicando o básico de como sobreviver ali dentro, você começa a perceber o tamanho do problema onde se meteu. O sistema de defesa desse escritório foi feito para destruir o psicológico de qualquer um. Na lateral esquerda você tem uma alavanca que aciona uma porta física, te dando aquela segurança clássica de que nada vai passar por ali. Mas quando você olha para o lado direito, a história muda completamente. Não existe porta.
O que separa você do corredor escuro é apenas uma cortina. Para se defender dos animatrônicos que vêm por ali, você não pode simplesmente se trancar. Você depende puramente do reflexo de piscar a lanterna neles e apagar a luz do escritório para tentar espantá-los. Ficar exposto desse jeito cria uma sensação constante de vulnerabilidade que dita o rumo de toda a gameplay. O Jeremy explica que a lanterna funciona como uma espécie de truque para confundir os circuitos dos robôs, mas a verdade é que você passa o turno inteiro sabendo que está a apenas um passo de distância de um ataque direto, e o jogo não facilita em nada. A inteligência artificial deles é agressiva desde a primeira hora da noite 1, e eles não ficam apenas rodeando as câmeras para fazer suspense, eles avançam de forma rápida e violenta, te forçando a gerenciar a luz e a bateria em um ritmo acelerado, que faz o escritório parecer uma custom night logo de cara. Mas o mais interessante desse começo não é só o desespero de segurar os animatrônicos na cortina, e sim o que o Jeremy começa a soltar entre uma instrução e outra. Ele tenta justificar o estado deplorável em que as máquinas se encontram, dizendo que cerca de um ano atrás, algumas crianças conseguiram invadir o prédio e fizeram uma bagunça generalizada, danificando os robôs. Esse detalhe bate certinho com o histórico de arrombamento de 2002, que quase faliu a pizzaria. Só que a forma como ele fala dá a entender que ele sabe que tem algo a mais acontecendo ali dentro, mas prefere manter a fachada corporativa de que a culpa é apenas de vândalos e falta de verba da empresa. No final das contas, as ligações do Jeremy servem como um lembrete constante de que aquela pizzaria está tentando varrer todos os seus erros para baixo do tapete. Ele se mostra um aliado prestativo, mas você fica o tempo todo se perguntando se aquela gentileza é real ou se é apenas uma armadilha para manter o novo guarda calmo enquanto executa o seu trabalho. O mistério está lançado, e à medida que as noites avançam, fica claro que a função desse protagonista vai muito além de olhar telas de segurança. Ele está ali para desenterrar o que a gerência tanto tenta esconder, e as coisas só vão ficar mais estranhas quando o expediente normal terminar e as tarefas extras começarem. O verdadeiro coração da narrativa de Blood and Gears começa a se revelar quando o relógio bate 6 da manhã. Na maioria dos jogos de FNAF, esse é o momento de comemorar, ouvir o clássico som das crianças gritando de alegria e respirar aliviado, sabendo que você sobreviveu a mais uma noite. Só que aqui a história é outra. O fim do seu turno de segurança é apenas o início do seu verdadeiro trabalho. Em vez de ir para casa descansar, o gerente Jeremy te prende na pizzaria para realizar o que ele chama de tarefas de overtime, que são pequenos serviços de manutenção e limpeza pós-expediente. E é nessa hora que o jogo cria uma quebra de expectativa fantástica. Na primeira noite, a sua missão parece a coisa mais boba e inofensiva do mundo. Você é enviado até a área dos fliperamas para testar uma máquina nova chamada Fazbear on the Run. O Jeremy explica que você precisa jogar uma partida rápida para garantir que o sistema está funcionando direitinho para o público. À primeira vista, o clima até parece dar uma acalmada. Você senta na frente daquela TV pixelada, começa a controlar o bonequinho na TV, pulando obstáculos e coletando itens, como se estivesse em um fliperama dos anos 80. O problema é que, enquanto seus olhos estão focados no jogo de plataforma, seus ouvidos começam a captar barulhos pesados vindo de trás de você, no mundo real. E é aí que o terror psicológico atinge um nível diferente. O jogo cria uma dissonância cognitiva que mexe com a sua cabeça. Você está ali cumprindo uma obrigação profissional super mundana, mas descobre que não está sozinho naquela sala escura. A Chica e o Bonnie saem dos seus pontos e começam a invadir o salão de jogos, se aproximando sorrateiramente pelas suas costas enquanto você tenta jogar. Para não ser pego por essas massas de metal com olhos de vidro, você é forçado a dividir a sua atenção. Você precisa olhar para a tela para avançar no fliperama e ao mesmo tempo virar o pescoço para os lados e piscar a lanterna dos robôs reais antes que eles cheguem perto demais da sua cadeira. Essa dinâmica quebra completamente aquela barreira de segurança que a gente sente quando está trancado dentro do escritório, olhando para as câmeras. No escritório você monitora o perigo de longe. Já no overtime, você está fisicamente no mesmo espaço que eles, vulnerável e sem nenhuma mesa ou porta para te proteger. E o mais bizarro de tudo é perceber que a gerência sabe perfeitamente que isso acontece. O Jeremy não te mandou ali por ignorância. Ele sabe que os robôs se movem e que são perigosos, mas usa a necessidade do protagonista para fazê-lo testar os limites do local e limpar os problemas que a empresa prefere esconder do público e das autoridades. Esse contraste entre o trabalho comum do zelador e a caçada por animatronics serve para mostrar que o protagonista está aceitando passar por humilhações e riscos extremos por um motivo maior. Existe uma resiliência nele, uma frieza de quem já está acostumado a lidar com o pior da Fazbear. Ele aceita jogar o jogo do Jeremy, aceita se expor aos perigos em salas escuras, porque sabe que essa é a única forma de acessar as áreas restritas do prédio e descobrir os segredos que ficaram trancados no passado.
Conforme você termina o teste do fliperama e a madrugada vai chegando ao fim, fica aquele sentimento desconfortável de que você acabou de virar um cúmplice dos segredos da empresa. O Jeremy te elogia, agradece pelo bom trabalho e faz parecer que tudo correu muito bem, mas a verdade é que você acabou de dar o primeiro passo para dentro de uma teia muito mais escura. E se testar um fliperama no escuro com a Chica no seu encalço já parecia ruim, a tarefa da noite seguinte vai provar que a pizzaria esconde estruturas subterrâneas que nunca foram feitas para ver a luz do dia. Se o teste do fliperama na primeira noite já tinha deixado claro que a pizzaria operava à margem da segurança, o overtime da noite 2 chuta o balde de vez e mergulha direto no passado sombrio da franquia. Dessa vez, o Jeremy entra em contato com uma missão que no papel parece quase ridícula. Ele pede para o protagonista descer até os fundos do palco da Pirate Cove para recuperar uma pelúcia de sapo que uma criança acabou esquecendo por lá. Só que, ao chegar no local indicado, você descobre que atrás daquela cortina roxa do Foxy não existe apenas um quartinho de entulho, mas uma passagem que leva direto para um imenso labirinto no subsolo do prédio. A atmosfera desse subsolo muda o jogo completamente. O cenário deixa de lado aquele visual colorido de restaurante e assume uma estética claustrofóbica, escura e úmida, que lembra demais aquelas salas técnicas abandonadas de indústrias velhas, o puro suco de backrooms. E é exatamente no meio dessa escuridão que o Jeremy solta de forma super casual uma das revelações mais pesadas da história até aqui. Ele comenta que aquela estrutura subterrânea precisou ser completamente selada e trancada anos atrás pelo seguinte motivo: uma garotinha ter ficado presa lá dentro. Para quem conhece a lore clássica de FNAF, ouvir que a menção a uma garotinha perdida resultou no fechamento de uma área inteira da empresa faz o cérebro ligar os pontos na hora. Isso evoca imediatamente o destino trágico de personagens, como Charlotte Emily, a filha do Henry que foi a primeira vítima de toda a tragédia, ou a várias outras crianças que sumiram nos bastidores da FESB ao longo dos anos. O jogo joga essa informação no ar para deixar claro que aquele labirinto não é apenas um corredor cheio de canos e fiação, ele é um lugar onde coisas horríveis aconteceram e foram escondidas dos pais e da polícia pela empresa. É como se o peso histórico daquele lugar já não fosse suficiente para te deixar desconfortável. A jogabilidade ali dentro vira um teste de sobrevivência. O labirinto é o território do Foxy, mas ele não está como no jogo clássico. O design dele aqui é mais bizarro, totalmente quebrado, com a estrutura metálica exposta em uma postura ultra agressiva, que se move pelas sombras de um jeito assustador. Nesse trecho, o gerenciamento da sua lanterna muda de figura. Você precisa andar no completo breu e, se escutar os passos pesados dele se aproximando rápidos demais, a regra é clara: você deve apagar a luz imediatamente e congelar no lugar. Se você entrar em pânico e segurar o botão da lanterna por tempo demais na direção dele, ele te ataca com um jumpscare seco e violento. Essa dinâmica faz o jogador sentir na pele o desespero que aquela garotinha deve ter sentido anos atrás antes de sumir ali dentro. Você está preso em um lugar que foi feito para esconder segredos, sendo caçado por uma máquina assassina no escuro, tudo para pegar um brinquedo infantil perdido. Essa contradição deixa óbvio que recolher aquela pelúcia é só uma desculpa. O Jeremy está usando o protagonista para limpar os vestígios físicos de um passado traumático. E o protagonista, por sua vez, aceita o risco porque precisa ver com os próprios olhos o tamanho do buraco onde a história da sua infância foi enterrada. Quando você finalmente consegue pegar o brinquedo e subir de volta para a superfície com o coração na boca, a sensação de alívio é engolida por uma certeza incômoda. Blood and Gears mostra que a história dessa pizzaria de 2003 está totalmente amarrada por fios invisíveis aos piores segredos de sangue dos anos 80. O subsolo provou que a empresa nunca parou de esconder corpos e cobrir rastros. Agora que as pistas do passado estão vindo à tona e a gente sabe o nível de podridão que existe debaixo do palco, a pergunta que fica martelando na cabeça é uma só: quem é esse homem que aceita descer até o inferno pela FESB? E o que ele pretende fazer quando descobrir toda a verdade? Juntando todas as peças que a história espalhou até agora, a teoria que ganhou mais força até agora aponta para ninguém menos que Michael Afton. Se pensarmos bem, tudo se encaixa perfeitamente. Controlar o Michael voltando 20 anos após o trauma da mordida de 83 seria a jogada de mestre do jogo. Ele seria o homem perfeito para aguentar o tranco de um escritório sem a porta na direita e o horror de descer em um subsolo escuro. Michael estaria ali em 2003 em uma missão pessoal, motivado pela culpa, tentando caçar e conter as criações bizarras que o seu pai William Afton deixou espalhadas pelo mundo antes de desaparecer. Mas o Blood and Gears deixa espaço para uma segunda possibilidade. E se o nosso protagonista for, na verdade,
uma das crianças sobreviventes daquela época. Um ex-frequentador da pizzaria nos anos 80 que viu o início de toda a tragédia de perto. Isso justificaria de forma muito mais profunda a ligação emocional que o jogo sugere que ele tem com o local. Aquele brinquedo perdido que o Jeremy mandou resgatar no fundo do labirinto subterrâneo pode não ser de uma criança qualquer de 2003, pode ser uma relíquia do próprio passado do protagonista ou de uma amiga de infância que sumiu naquele mesmo subsolo anos atrás. Essa ideia ganha ainda mais peso quando a gente olha para a forma como o gerente Jeremy conversa com ele pelo telefone. O tratamento prestativo e o tom quase cúmplice indicam que o Jeremy sabe exatamente quem é o homem que ele contratou. Se o protagonista tivesse um nome estranho, o Jeremy não daria tantos detalhes sobre os erros e acidentes da empresa e nem o colocaria para fazer manutenções tão perigosas logo na primeira semana de trabalho. Existe um pacto silencioso acontecendo ali. O Jeremy usa o protagonista para apagar as pistas da Fazbear, e o protagonista usa o Jeremy para conseguir acesso livre aos segredos de sangue que foram trancados nos anos 80. Além disso, os criadores do jogo já confirmaram que personagens fundamentais da lore original, como Henry Emily e a própria Charlotte, vão aparecer de forma direta na história desse universo. Isso significa que Blood and Gears não está tentando apenas criar uma cópia do FNAF 1 clássico melhorado. O jogo está costurando uma linha do tempo alternativa, onde a decadência da pizzaria em 2003 é o palco perfeito para o acerto de contas final. As engrenagens desses robôs ultra realistas estão girando para trazer de volta à tona os pecados de uma família inteira. Seja você o Michael Afton em busca de uma redenção, ou uma criança sobrevivente que cresceu traumatizada e decidiu voltar para enfrentar os seus próprios demônios, o jogo deixa claro que o passado nunca morreu de verdade. Ele ficou guardado debaixo da poeira e do mofo daquela pizzaria abandonada em Colorado Springs, esperando o momento certo para despertar. O protagonista sabe onde está se metendo e sabe que o perigo ali dentro é real. Cada noite que passa é um passo a mais para dentro de uma armadilha que começou a ser armada há 20 anos atrás. E a única certeza que a gente tem é que ninguém vai sair dali ileso quando a verdade inteira for revelada. No fim das contas, a demo de Blood and Gears provou que é possível pegar a fórmula clássica de FNAF que a gente já conhece e transformá-la em um mistério corporativo e psicológico. O jogo não se apoia em sustos fáceis ou barulhos ensurdecedores para te dar medo. O terror dele vem da atmosfera sufocante, da sensação de estar sendo caçado em um ambiente decadente, e de saber que cada fita cassete ou ligação de telefone esconde um segredo pior que o outro. Os desenvolvedores conseguiram criar uma experiência crua, onde os robôs ultra-realistas estilo Chuck E. Cheese realmente parecem entidades saídas de um pesadelo dos anos 80. Essa mistura entre fazer tarefas comuns de manutenção e investigar um subsolo que parece um labirinto esquecido foi o toque de mestre que faltava para dar um novo fôlego para a franquia. Você começa achando que é só mais uma reimaginação visual, mas termina com a cabeça pensando profundamente, tentando desvendar quem é o homem por trás da cortina e o que o Jeremy realmente ganha mantendo esse pacto silencioso com ele. É o tipo de jogo que te prende não só pela gameplay tensa, mas pela curiosidade genuína de querer ver o circo pegar fogo quando Henry Emily e a Charlotte finalmente cruzarem o caminho desse protagonista. A verdade é que a comunidade precisava de um projeto com essa maturidade, focado em construir a lore de forma inteligente e pé no chão, sem complicar as coisas com termos estranhos ou analogias forçadas. O mistério de Colorado Springs está só começando, e essa demo foi um cartão de visitas pesado de como fazer um terror de respeito. As engrenagens estão girando no escuro daquela pizzaria abandonada, e o passado de sangue da Fazbear está cobrando seu preço, noite após noite, fita após fita. Mas e você? Agora que a gente colocou todas as cartas na mesa, qual é o seu palpite sobre a identidade desse guarda noturno misterioso? Você acha que estamos controlando Michael Afton carregando o peso da culpa de 83? Ou o jogo vai nos surpreender mostrando a jornada de um sobrevivente que voltou para vingar aquela amiga de infância deixada para trás? E o Jeremy? Dá para confiar na calma dele ou ela é só uma fachada bonitinha de uma empresa que continua escondendo corpos? Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários para a gente debater, porque sei que a lore de FNAF sempre rende as melhores discussões. Se você curtiu essa forma de contar a história e quer acompanhar o desfecho deste mistério quando o jogo completo for lançado, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tem interesse em ler os livros oficiais de Five Nights at Freddy's, vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado os links para facilitar sua vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.